Shalom, Grupo Refúgio! Mais uma semana que se inicia para a honra e glória do nosso Senhor. Mais um mês que se iniciou. Louvado seja o nome do nosso Deus. E mais uma oportunidade que o Senhor nos dá. Toda segunda-feira, aqui no Grupo Refúgio, esse dia é reservado para que a gente venha colocar a nossa família no altar de Deus. Entregar a nossa família nas mãos daquele que pode todas as coisas, aquele que tem poder para transformar, para curar, para libertar, para fazer nova todas as coisas, aquele que tem o poder, sabe aquele coração duro, coração de pedra? Ele tem poder para fazer com que esse coração se torne um coração de carne. Ele tem poder de nos tirar do lamaçal do pecado e nos dar as vestes novas e nos dar uma coroa, a coroa da salvação. Aleluia! Não tem nada que seja demasiadamente difícil para o nosso Deus. Muitas pessoas às vezes olham para uma determinada pessoa e falam assim: ih, esse daí não tem jeito não. É justamente esse aí que não tem jeito não, que o mundo não dá nada por ele, que Deus vai lá, toca, transforma, renova, reconstrói para a honra e glória do nosso Deus. Ele é o Deus que faz todas essas coisas. A palavra do Senhor nos ensina que nós somos vasos e que Ele é o oleiro. Então Ele nos molda conforme a sua vontade. E se for preciso, Ele quebra o vaso e faz um vaso novo. Aleluia, Jesus. E também é dia de o quê? Orarmos, jejuarmos pela nossa família e declararmos que eu e minha casa servimos ao Senhor. Porque a minha família é um projeto de Deus e não vai fracassar. E o que nos dá essa certeza de que a família é um projeto de Deus? A palavra do Senhor. Quando nós olhamos para as Escrituras, nós vemos lá em Gênesis. A palavra do Senhor diz assim: por essa razão, o homem deixará pai e mãe e se unirá à sua mulher, e eles se tornarão uma só carne. Para que você venha entender o contexto, o Senhor, no início, criou todas as coisas: céu, mar, aves, vegetação, sol, lua, estrelas e Adão. Porém, o Senhor viu que não era bom que Adão permanecesse só. Então ele fez Eva da costela de Adão, para que ela o completasse, para que ela o auxiliasse, para que ela o ajudasse no seu propósito, na sua missão. Então aqui está formada a primeira família. Então a gente vê que é um projeto do Senhor. Não é bom que o homem fique só, né? O Senhor diz aqui que ele deixará pai e mãe e se unirá à sua mulher. Então o homem se une à mulher e ali forma-se a família. E depois vem os frutos dessa união, a herança do Senhor, que são os filhos, né? E como que nós podemos saber qual é a vontade de Deus para a nossa família? Igualmente, através da palavra de Deus, através do nosso manual. O Senhor é o arquiteto. Ele planejou, ele arquitetou e ele concretizou, né, o seu projeto. Ele fez o homem e fez a mulher. E deixou as instruções para nós de como funciona esse projeto, de como que a gente pode fazer com que essa engrenagem chamada família possa funcionar da maneira que o seu Criador a projetou. Como que, vamos supor que a família seja um corpo. Então, cada integrante da família é um membro e cada membro tem a sua determinada função, né? O que a mão faz, a minha perna não pode fazer.
Então, só mais ou menos para você entender, né? Deus deixou, então, esse manual, que é a palavra de Deus. E o que eu quero dizer com tudo isso? Muitas das vezes, nós estamos orando, clamando, jejuando, fazendo propósitos, e a gente não vê as coisas acontecendo, a gente não vê as nossas orações sendo respondidas. E a palavra de Deus diz assim: esta é a confiança que temos ao nos aproximarmos de Deus. Se pedirmos alguma coisa de acordo com a sua vontade, Ele nos ouve. E se sabemos que Ele nos ouve, em tudo o que pedimos, sabemos que temos o que dele pedimos. Isso está em 1 João 5, 14 e 15. Então, olha como que Deus ele é maravilhoso, como Deus deixou tudo explicadinho, esmiuçado para nós. O que essa passagem quer dizer? Muitas das vezes, nós oramos, clamamos, suplicamos a Deus para que as coisas aconteçam de uma determinada maneira, de um determinado jeito. Ai, Senhor, eu queria tanto que meu marido fosse assim. Ai, Senhor, eu queria tanto que meu filho fosse assado, né? Confabulando aqui. Mas qual que tem que ser a ênfase da nossa oração? A ênfase é a vontade de Deus. A nossa oração, né? A confiança na oração é baseada na certeza de que Deus ouve e responde às orações que estão como? Em sintonia com seus planos e propósitos. Agora há pouco eu falei que Deus criou Eva para auxiliar Adão no seu propósito, né? Nos planos que Deus tinha para Adão. Então Deus também criou a família com um propósito e Ele tem planos para a tua família, Ele tem planos para a minha família. E esses planos só irão se cumprir se nós buscarmos a vontade de Deus para a nossa vida, para a vida do nosso marido, para a vida dos nossos filhos, para a nossa casa, para a nossa família. E aí ele complementa: e se sabemos que ele nos ouve em tudo o que pedimos, sabemos que temos o que dele pedimos. Então aqui ele reforça a ideia de que a oração, quando feita de acordo com a vontade de Deus, resulta em respostas positivas. Nós temos o sim de Deus, nós temos a aprovação do Pai. Sim, filha, assim seja. Sim, filha. Amém. Louvado seja o nome do Senhor. A certeza de sermos ouvidos leva à certeza de recebermos o que pedimos. Aleluia. Então, que a gente venha ter essa convicção, presta bem atenção. A passagem que o Senhor nos trouxe hoje, ela enfatiza a importância de orar com fé, em concordância com a vontade de Deus. Não se trata de uma garantia que todas as nossas vontades serão atendidas. Lembra que eu falei? Muitas das vezes a gente pede: ai, Senhor, molda meu marido assim, 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 assim. Mas essa é a tua vontade ou a vontade de Deus? Porque muitas das vezes a gente está orando a nossa vontade e as coisas não acontecem. E a gente vai desanimando, muitas das vezes a gente vai ficando frustrado. Mas não é porque Deus não tem poder para fazer, é porque a nossa oração não está de acordo com a vontade de Deus para o nosso marido, para a nossa família. A gente tem que ter a certeza de que as orações que estão alinhadas com o plano de Deus serão respondidas. Então, o que o Senhor está nos trazendo hoje pode ser um recalculando rota, né? Tipo assim, vou analisar como tem sido a minha oração. O que eu tenho buscado toda segunda-feira aqui para a vida do meu marido? Será que é o que eu idealizei
para que meu marido fosse? Ou será que é o que Deus idealizou para que ele seja? O que eu tenho buscado para o meu marido, para o meu filho, para minha filha? É o que eu idealizo? É o que eu quero? Ou é o que a palavra de Deus diz que eles são? Então que a gente venha meditar, sabe? Em nome de Jesus. E colocar em prática o que o Senhor está nos direcionando no dia de hoje. O que o Senhor nos direciona para que nós venhamos orar de acordo com a vontade dEle. Como que eu posso fazer isso, Vivian? Orando a palavra de Deus. Buscando toda a palavra direcionada para a família. E orando, declarando, com fé. Por quê? Porque o versículo diz, esta é a confiança que temos ao nos aproximarmos de Deus. Qual é a confiança que nós temos? Se pedirmos alguma coisa de acordo com a sua vontade, Ele nos ouve. E se sabemos que Ele nos ouve em tudo o que pedimos, sabemos que temos o que dele pedimos. Aleluia! Louvado seja o nome do Senhor. Então que a gente venha... Deus, Ele é tão maravilhoso que Ele nos ensina até como orar, o que nós devemos pedir. Tem uma passagem que eu não vou saber o endereço dela agora para te passar, mas ela diz assim, recebem mal porque pedem mal. Então que a gente venha alinhar nossa oração com a vontade de Deus, porque a palavra de Deus também nos garante que a vontade de Deus, ela é boa, ela é perfeita, e ela é agradável. E é isso que nós devemos buscar para a nossa família. A vontade de Deus, a vontade soberana, que é boa, perfeita e agradável. Amém? Então, em nome de Jesus, que possamos estar alinhados com o Pai. Que possamos buscar no Pai. Para que as coisas se materializem na nossa família, na nossa casa. E verdadeiramente... eu e minha casa sirvamos ao Senhor, porque a minha família é um projeto de Deus e ela não vai fracassar. Amém? Deus abençoe seu dia.